Cara, me conta aí, como que foi esse seu interesse por jogos e da onde veio essa ideia de fazer o Heroic? Eu acho que eu jogo desde os 6, 7 anos, mais ou menos. É. Eu lembro de ter tido um Atari que uma vizinha da minha mãe, não, uma colega da minha mãe da igreja deu pra ela porque as filhas dela não jogavam. E aí tava acumulando poeira, ela me deu. E depois eu tive um Mega Drive. E eu sempre joguei. E no Linux também foi a mesma coisa, assim, tipo. Não a mesma coisa, obviamente, que como você falou, era muito difícil antes. Mas depois que a Steam decidiu apostar primeiro naquelas Steam Machine. Esqueci o nome agora, não sei se era esse nome. Mas eram os computadores deles, né? Que era tipo um console. Era os Steam Machines mesmo. Isso aí, pronto. E aí eles. E aí foi quando começou a muitas empresas portarem jogos grandes. Né? E aí veio a Feral e portou jogos como Tomb Raider e vários outros nativos. A Deus Ex. Eu lembro de vários jogos no início que já tiveram logo no início, que a Steam Machine era a grande aposta da Steam na época, né? Mas ainda era muito imatura a ideia, então realmente não tinha como dar certo, diferente do Steam Deck, onde hoje tudo está muito mais, muito mais prático, muito mais. E eu acho que a Steam foi o grande ponto de virada, né, nos jogos para Linux. Do momento que eles decidiram apostar, que eu acho que assim para mim foi uma coisa que explodiu minha cabeça na época quando eles lançaram o beta, que eu estava usando o Linux e na época eu tentava jogar mais jogos nativos e um ou outro jogo para Windows funcionava. Então você sempre tinha que ter dual boot ou você tinha que ter um console, né, para poder jogar. E aí quando a Steam lançou, a gente viu que realmente era uma coisa que ia atrair. Acho que toda semana eu ia lá na Steam e colocava o filtro. Eu só ver os Uhum. SteamOS e Linux para ver o quanto ia aumentando, né? Toda semana que entrava 10 jogos, 5 jogos. Nossa, era muito legal. E justamente disso, de como eu sempre gostei muito do open source e já jogava no Linux há um tempo, depois ver o Proton, ver o DXVK, ver tudo, como o movimento open source cresceu tanto em torno disso, né? Porque o Linux nunca foi realmente o foco do Linux, é um sistema operacional para jogos, né? Apesar de o Linux abordar tantas coisas e estar em tantos tipos de dispositivos diferentes, eu acho que nunca foi uma coisa que ninguém pensou que poderia ser usado primariamente para isso. E, e agora a Valve está mostrando que é possível, né, com o Steam Deck. Uh, então, justamente com toda essa ideia que jogando no Linux e tudo mais e programando, já estava morando aqui na Suécia há um ano mais ou menos, só que aí eu trabalhando na empresa, você tem aquele problema. Quando você está desenvolvendo, trabalhando sempre na mesma empresa, você meio que se sente estagnado. Uhum. Eu já fazia um tempo que eu não parava para fazer algo paralelo em relação ao desenvolvimento. E aí foi quando veio a ideia no Natal de 2020, de tentar criar alguma coisa nova para estudar uma tecnologia nova, tudo mais. Eu não realmente não tinha intenção de criar um software do tamanho que o Heroic ficou. Nunca imaginei. Era só na verdade era um proof of concept, né? Porque assim, eu já usava o Legendary, que era Uhum. o programa de linha de comando para rodar os jogos da Epic Games. A Epic Games estava dando sempre jogo gratuito, então pô, de graça, né? Quem não quer. Então eu sempre estava usando o Legendary. E aí eu via eu estava na comunidade deles no Discord e eles sempre diziam que iam criar uma interface, mas isso nunca saía do papel, né? E aí eu disse, cara, será que eu conseguia fazer isso usando as tecnologias que eu uso no meu trabalho? Tipo, que eu sou desenvolvedor web. Então, Uhum. React, JavaScript e tudo mais. Eu disse, pô, talvez, né? Eu nunca tinha feito uma aplicação para desktop usando tecnologia web, nunca tinha usado Electron antes. É, E aí foi mais um negócio para estudar mesmo, para ver se era possível e tudo mais. E eu comecei a gostar muito. E aí, de repente, eu posto lá no Reddit da Linux Gaming e o pessoal, muita gente se interessa, muita gente mesmo assim, teve, nossa, 200, 300 comentários quando eu postei só a ideia do que eu estava querendo fazer. E aí eu me empolguei mais ainda, né? E aí eu teve aquele feriado longo do Natal que lá na empresa a gente meio que tem que tirar, é obrigatório você tirar 2 semanas, semana do Natal e semana do Ano Novo. E a gente não ia viajar nem nada, tava em casa de bobeira. Eu disse, então vou programar. Tô sem nada para fazer, deixa eu trabalhar mais, né? Exatamente.